Graça e paz para você que mais uma vez está me dando o privilégio e a oportunidade de entrar na sua casa por meio das suas redes sociais. Muito obrigado porque você tem dado atenção à voz de Deus que eu creio que já está falando com você. Seja bem-vindo ao canal e deixa Deus falar com você. Eu sou o Márcio Ribeiro, esse é o canal Notas de Encorajamento Palavra de Deus. Fica aqui até o final que eu tenho certeza que Deus vai trazer algo de muito bom para a sua vida através desse vídeo. Nós vamos falar hoje sobre o seguinte tema: escolha enfrentar o gigante até derrubá-lo e matá-lo. Vou repetir: escolha enfrentar o gigante até derrubá-lo e matá-lo. Abra sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, capítulo 17. O texto base é do 1 ao 51. Tá? Primeiro livro de Samuel, capítulo 17, do 1 ao 51. Se você ainda não tiver inscrito no canal, aproveita e se inscreve, tá bom? Sua inscrição ela é muito bem-vinda, ela é muito importante. E não esquece de clicar no sininho para você receber as notificações cada vez que tiver um vídeo novo no canal. Não esquece também de deixar o seu like aí, tá bom? Tudo isso é muito importante para poder o canal ser considerado pelo YouTube como importante e relevante. Deixe seu comentário também, ele é bem-vindo. Não esquece de compartilhar nos seus grupos e também nas suas redes sociais. Me ajuda a pregar o Evangelho através desse veículo. Fazendo isso, você está fazendo todas essas coisas aí de deixar like, comentar. Você está pregando a palavra junto comigo. E outra coisa, tudo isso é grátis, você só vai gastar alguns segundos. Vem comigo, a partir de agora, primeiro livro de Samuel, capítulo 17. O texto base é do 1 ao 51. Vou fazer um resumo desse texto e vou focar em alguns versículos, que eu vou chamar de textos de versículos relevantes, texto áureo, ou texto fundamental para esse tema aí que Deus ministrou meu coração. Vamos lá. O primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, vai nos contar a história de Israel, que estava sendo aí oprimido pelos filisteus, o exército filisteu cercando o exército de Israel e foram para a frente de batalha. E no meio do exército dos filisteus, vocês conhecem a história, o gigante Golias, um gigante imbatível que todos os dias descia pela manhã e à tarde para desafiar o exército de Israel, e a Bíblia nos diz que todos os soldados estavam com medo. Dentro desse contexto, Davi, por acaso, foi lá para poder levar comida para os irmãos mais velhos que estavam guerreando e para levar a notícia dos irmãos para o seu pai. E ouviu a proposta do rei, que daria a mão da filha mais velha, isenção de impostos para quem fosse enfrentar o gigante. Davi aproveitou e aceitou o desafio. Aí no canal eu tenho uma mensagem que Deus ministrou no meu coração dentro desse mesmo texto, no qual eu foquei isso aí, a questão de olhar a oportunidade. Então Davi foi direcionado por Deus a olhar a oportunidade. Estou deixando aí o título da mensagem e o link para você ver a mensagem depois, certo? E em cima desse mesmo texto, Deus me deu outras revelações também. Aí no próprio texto, a gente vai ver que Davi aceita o desafio e Saul resolve dar as suas armas para Davi lutar. E aí Deus me deu a revelação, em breve vou colocar no canal, sobre enfrentar o gigante, o inimigo, usando as suas próprias armas e nunca usar as armas dos outros. E também Deus me deu outra revelação dentro desse mesmo texto, falando sobre ir ao encontro do inimigo em nome do Senhor. Agora eu vou te direcionar para os versículos que eu quero focar para mostrar esse tema. Escolha enfrentar o gigante até derrubá-lo e matá-lo. Vem comigo. Verso 48 nos diz assim, eu vou ler do 48 ao 51. Então Golias começou novamente a caminhar na direção de Davi, e Davi correu rápido na direção da linha de batalha dos filisteus para lutar contra ele. Enfiou a mão na sua sacola,
pegou uma pedra e com a funda a atirou em Golias. A pedra entrou na testa de Golias e ele caiu de cara no chão. Algumas traduções diz que Golias caiu quase morto ou até meio morto. Verso 50. Então Davi correu, ficou de pé sobre Golias, tirou a espada dele da bainha e o matou, cortando com ela a cabeça dele. E assim Davi venceu Golias e o matou, apenas com uma pedra. Quando os filisteus viram que o seu herói estava morto, fugiram. Esses versículos nos apontam para uma verdade espiritual muito importante. Quando nós vamos à frente para enfrentar um inimigo, um pecado, um problema, uma dificuldade, uma tentação, uma fraqueza, não basta só dar um golpe para derrubar, tem que pegar a espada para matar. Vamos falar aqui um pouquinho do reino animal, uma coisa que eu aprendi. Eu tenho certeza que muitos de vocês também já sabem, vou relembrar que isso aí faz parte daquelas aulas de ciências. Quem vê documentários do Animal Planet, do Discovery Channel, do National Geographic Wild, vai entender. Leões e búfalos são inimigos naturais. Leões cercam búfalo e matam para poder comer. Búfalos descobrem que os leõezinhos, quando nascem, ficam numa toca. As leoas, escondem os filhotinhos na toca justamente para quê? Para os búfalos não matarem. Mas às vezes elas deixam a toca desguarnecida. Os búfalos aproveitam disso e pisoteiam os filhotes dos leões até matá-los. Isso no mundo espiritual, voltando ao texto, significa o seguinte: quando os búfalos pisoteiam os filhotinhos e matam, eles não deixam que aqueles filhotinhos cresçam e se tornem seus inimigos e que venham esses inimigos a derrubá-los e até mesmo a matá-los. Sendo assim, o que Davi fez tem aplicação no mundo espiritual. Quando nós enfrentamos um inimigo, um problema, uma dificuldade, uma tentação, um adversário, nós precisamos não somente derrubar, mas matar. Porque se deixarmos esse gigante que de repente caiu se levantar, ele pode vir a nos derrubar, ele pode vir até nos matar. Muitas vezes nos matar espiritualmente, nos afastar da presença do Senhor. Muitas vezes nos matar psicologicamente, nos levar para caminhos de depressão, caminhos de vício. Muitas vezes nos matar até fisicamente mesmo. Então, o foco desse texto é nos mostrar que é necessário sim. Na hora que Davi derrubou o gigante, Davi viu que aquele gigante ele poderia levantar e matá-lo. Por quê? Davi sabia que o gigante era experiente. Davi conhecia o inimigo que ele estava enfrentando. E aqui vai uma outra lição que nós precisamos aprender. Precisamos conhecer o inimigo que nós estamos enfrentando. Muitas vezes nós vamos com a cara limpa, sem proteção, e enfrentamos o inimigo sem conhecê-lo. E muitas vezes aí pode se dar a nossa derrota. Davi enfrentou o seu inimigo, ele sabia que o seu inimigo era experiente, ele sabia que o seu inimigo era fisicamente maior. Davi olhou, viu uma brecha lá na testa dele que estava descoberta, atirou a funda e aquela pedra que se cravou na testa de Golias fez ele cair. A Bíblia nos diz que ele caiu de cara no chão, como eu li aí. Algumas traduções têm a versão que é quase morto ou meio morto. Mas de cara no chão, quase morto ou meio morto, significa que não estava morto. Então a Bíblia nos diz aí que Davi correu, pegou a espada do Golias, tirou da bainha, matou, cortou a cabeça. Por quê? Porque era necessário realmente aniquilar o inimigo, era necessário aniquilar o adversário. E no mundo espiritual é assim que tem que ser. A gente tem as armas para aniquilar o inimigo das nossas almas. E eu já falei dessas armas em outros textos bíblicos e vou repetir. A oração é uma arma fundamental. Precisamos ter essa vida de oração para poder ter força para aniquilar o inimigo de nossas almas, através das tentações que ele apresenta, através da exploração das fraquezas que nós temos.
através da exploração dos defeitos que nós temos, através da exploração das brechas que às vezes nós deixamos. Então, além da oração, tem que ter o estudo da palavra para que nós possamos ter base para poder resistir, base para poder enfrentar. Nós precisamos ter uma comunhão com o Senhor, que ela vem através de quê? Também através de uma separação, de uma santificação. Já falamos sobre isso em outros vídeos, sabe? Selecionar aquilo que a gente vê na televisão, aquilo que a gente vê na internet, aquilo que a gente ouve no rádio, aquilo que a gente lê em livros, revistas, jornais, sabe? Seleção até de amizades, de quem a gente coloca na nossa casa, de quem a gente coloca na nossa vida. Vocês já ouviram o pastor Cláudio Duarte falar, existem pessoas que fazem parte da nossa agenda, mas não podem fazer parte do nosso destino, da nossa vida. Tem que se limitar a estar na agenda, certo? Pessoas com as quais nós temos contato, que somos obrigados a ter por razões ou ministeriais ou profissionais, seja lá como for, estão na nossa agenda, mas na nossa vida, no nosso destino, a conversa é outra. Na nossa vida, no nosso destino, tem que estar realmente somente aqueles a quem Deus quer que estejam nas nossas vidas. Nós temos que ter essa visão espiritual. Aí aplica-se a vigilância. Olha o texto bíblico aí, quando a Bíblia nos fala de vigiai e orai. Então, todas essas coisas em conjunto fazem parte para que nós possamos ter as estruturas espirituais para podermos resistir. A Bíblia nos diz sobre vestir a armadura de Deus para resistir às ciladas do diabo. Olha o texto aí para você conferir, tá certo? Então é importante termos isso em mente. É importante nós aprendermos que precisamos não somente derrubar o gigante, mas na hora que o gigante cai, a gente precisa ter as armas e as estruturas para matar. A gente precisa aprender a conhecer o inimigo, certo? É necessário, é fundamental sabermos que o inimigo ele é astuto, ele é ardiloso, ele pode se aproveitar sim de dificuldades nossas, vulnerabilidades nossas, fraquezas nossas, defeitos de temperamento nossos, defeitos de personalidade nossos. Ele pode se aproveitar de brechas que nós deixamos, de muitas coisas. Nós precisamos estar atentos, nós precisamos conhecer o inimigo de nossas almas. Nós precisamos conhecer as armas que nós temos ao nosso alcance para lutar. Nós precisamos tomar posse da vitória que tem da parte de Deus para nós. Nós precisamos ter sabedoria para lutar. Nós precisamos entender isso aí no mundo espiritual. Não basta enfrentar somente o gigante de Ubá. Tem que pegar e matar, certo? E outra coisa que a gente precisa aprender, não dá para fugir. Se fugir é pior. Se fugir, o inimigo vai atrás. Se Davi corresse, o gigante ia atrás. Se nós corrermos, o gigante vai atrás, o inimigo vai atrás. A Bíblia nos diz que nós temos que enfrentar o inimigo, o diabo. Só que antes é nos sujeitarmos a Deus. Olha o texto bíblico aí, para a gente aprender, certo? E sujeitar-nos a Deus significa nos tornarmos dependentes de Deus, tomarmos posse de tudo aquilo que eu falei ainda há pouco aí, entendeu? Da oração, da palavra, do jejum, coisa e tal. Termos toda essa consciência de estarmos sujeitos a Deus, submissos a Deus. Aí nós vamos enfrentar o diabo e aí ele foge. Se nós entrarmos numa de não enfrentar dificuldades, não enfrentar os problemas, não enfrentar as fraquezas, aí vai ficar complicado. Aí o gigante vai correr atrás de nós. Então, para resumir e fechar, precisamos aprender primeiramente a enfrentar o gigante, derrubar, e na hora que derrubar, matar. Precisamos aprender a conhecer o gigante, o inimigo, saber que ele tem qualidades, que ele tem pontos fortes, mas saber que ele tem também pontos fracos. Aplica-se no mundo espiritual, nesse texto, aquilo que a gente aprende em administração, a matriz SWOT. A gente olhar os pontos fortes e os pontos fracos, que tem a ver com a gente, para dentro da gente. Os pontos fortes que a gente tem, os pontos fracos que a gente tem.
e olhar as oportunidades e as ameaças, que são os pontos fortes e os pontos fracos dos outros. Precisamos estar atentos a isso. Aplica-se a matriz SWOT no mundo espiritual, interessante, certo? Bem, somente até aqui foi o que o Senhor ministrou ao meu coração. E eu repito o tema para você. Escolha enfrentar o gigante até derrubá-lo e matá-lo. Que Deus abençoe essa palavra e que ela possa continuar falando profundamente ao seu coração aí. Que desse vídeo você possa extrair tudo aquilo que Deus quer ministrar ao seu coração. Deixa Deus falar contigo. Mais uma vez eu quero aqui estender o convite a você. Se inscreve no canal se você não tiver inscrito. Sua inscrição ela é fundamental, ela é muito importante. E quando você se inscrever, clica no sininho, que aí você recebe as notificações de cada vídeo que eu postar no canal. Clica no gostei, é muito importante isso aí que você vai fazer. Deixe seu comentário também, o seu comentário ele é muito importante, tá? Ele é muito bem-vindo. Compartilhe o vídeo nos seus grupos, tá bom? Compartilhe o vídeo nas suas redes sociais. Tudo isso que eu estou pedindo para você fazer tem um objetivo: pregar o evangelho através do YouTube. Então prega o evangelho comigo, fazendo isso tudo aí que eu estou te pedindo para fazer. Divulga a palavra de Deus. Aproveita. E último lembrete: tudo isso aí é grátis e só leva alguns segundos. Quero agradecer a cada um de vocês que já se inscreveu no canal. Quero agradecer a você que ficou aqui até o final. Deus abençoe a vida de todos vocês. Espero vocês no próximo vídeo. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. E que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê paz.